Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Mariana Steiner, estou aqui novamente com o meu convidado Gregory. Seja bem-vindo novamente. Tudo bem, Mariana? Obrigado pelo convite. Tudo bem? Mais uma vez. Então, falando um pouco mais sobre magia, pergunto ao Gregory, o que mais tem sobre a magia, assim, os elementos? Eu sei que você já falou um pouco disso, mas eu queria saber assim um pouco mais para a gente aprofundar, para todo mundo entender. Que elementos se usam na magia, né? Quais são as energias utilizadas? Então, quando a gente está falando de magia, que eu comentei nos outros vídeos, cada magia utiliza um tipo de elemento. Né? Você tem, por exemplo, a magia das ervas, onde você vai usar plantas. Você tem as magias elementais, onde você usa o fogo, você usa a água, você usa o ar, você usa a terra. Cada tipo de magia vai utilizar um elemento diferente. Mas existe uma coisa em comum com todas essas magias, né? Você precisa manipular algum tipo de energia. E essa manipulação, ela sempre acontece através do poder da mente. Na verdade, a mente é a grande responsável para que uma magia possa acontecer, para que a magia de fato seja ativada. Sem o poder da mente, sem o foco da mente no momento da ativação da magia, aquilo simplesmente passa por um ritual sem significado, sem ter uma real ativação da magia, daquele propósito que você deseja. Né? Então, quando a gente fala do poder da mente, a gente está falando do responsável, né, pela ativação de fato da magia. É muito interessante a gente entender o que é o poder da mente e como que o poder da mente se manifesta. Isso. Né? Do meu ponto de vista, a mente ela se manifesta como ativador de magia através do pensamento, por exemplo. Né? Quando eu vou fazer uma magia, eu procuro sempre estar um momento extremamente focado, só naquilo. Então eu desligo o celular, né? Eu combino um horário para eu poder fazer aquilo com qualquer outra pessoa que esteja interagindo comigo naquele momento. Então é um momento que eu vou me isolar para me concentrar desde o momento em realizar os desenhos, no posicionamento das velas, até o momento de fato da realização, da ativação, de realizar o acendimento das velas, de realizar a oração. Nesse momento o meu pensamento está focado. Né? Então é muito importante a gente entender o poder do pensamento. Sim, nesse com momento. certeza. Como que o pensamento, o direcionamento dele é importante para a gente poder realmente realizar uma boa magia. Né? Quando a gente está falando de evocar ou invocar energias, como que isso acontece? Se eu não tiver a minha mente direcionada para aquilo, eu não vou estar fazendo nada. Vai estar sendo uma coisa vazia. Sim. Né? A vela acesa por ela mesma não é nada. Só serve para iluminar o ambiente. A partir do momento que eu direciono meu pensamento, que eu dou um foco e que eu dou um propósito para aquele ritual de acender a vela, aí sim eu estou realizando a magia, eu estou evocando uma energia, eu estou acionando, acessando uma energia e direcionando essa energia para um propósito. Aí sim eu estou realmente falando de magia. Sim. E isso em qualquer coisa, né? Se a gente pega uma água, por exemplo, para fluidificar a água, a gente se Justamente. concentra e pede que ali tenha, né? O que a gente precisa também acaba sendo um tipo de magia Com que certeza. beneficia a gente, obviamente. Com E certeza. também cristal que a gente pega, não adianta só a gente saber para que aquele cristal serve, né? Que tem Isso. muita ágata de fogo, serve para me dar muita energia, a ametista me serve para conectar com a espiritualidade, mas não é só usando aquele cristal que eu Isso. vou conseguir isso. É pegando, sentindo e realmente dando. Canalizando a energia Isso, dele. exatamente. No caso de pedras, a gente tem a linguagem de que a gente programa a pedra para vibrar de alguma forma. Isso. E na magia é a mesma coisa, né? Isso não deixa de ser um tipo de magia, se você for pensar do ponto de vista dos elementos da magia, né? Você está direcionando o seu pensamento, você vai estar realizando um ritual, porque você vai estar concentrado, fazendo um tipo de pedido. Existe um propósito, né? Então tudo isso caracteriza isso como um tipo de magia, né? E a canalização da energia é uma coisa que acontece assim, conforme a gente vai treinando. É natural do ser humano canalizar energia, né? Todo mundo consegue canalizar energia. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito,
na verdade a gente via isso muito antigamente, hoje não é tão comum, são as benzedeiras. Isso, A benzedeira ela é um exemplo clássico de uma pessoa que faz um tipo de magia, né? E que ela teve algum tipo de iniciação. Muitas benzedeiras eram iniciadas pela própria ancestral, no caso a avó dela passava isso para frente. E ela é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de canalizar uma energia da planta para trabalhar em favor de outra pessoa, seja através de uma cura, de uma limpeza de energia, né? Então existem várias formas de canalizar a energia. E no caso da magia divina, o pensamento é uma forma extremamente forte, né? Se nós não tivermos concentrados, com um propósito muito bem definido, né? A gente não vai realmente fazer uma boa magia. Então o pensamento, ter foco, é uma coisa muito importante. E quando a gente fala sobre isso, né, quem mais, além das benzedeiras e dos magos, por exemplo, poderiam fazer magia? Isso. Na verdade, todo mundo, mas a gente tem algumas figuras muito interessantes e uma delas chega até a ser um pouco polêmica quando eu comento sobre isso. Né? Uma dessas figuras, por exemplo, que realizam magia é o xamã. Sim, né? Hoje também é extremamente raro a gente ver uma pessoa que seja de fato um xamã. Muitas pessoas realizam a prática do xamanismo, eu inclusive faço isso aqui também no meu espaço, mas eu não sou xamã, porque eu não sou iniciado no xamanismo, eu não sou iniciado em nenhuma religião tribal, em nenhuma religião indígena, mas eu tenho essa habilidade de realizar as convenções xamânicas, as vivências e tudo mais. Mas o xamã, o pajé, por exemplo, o pajé ele é uma espécie de mago, porque ele realiza a manipulação das energias da forma dele, dentro da cultura dele. Então ele realiza magia, ele tem um ritual, tudo que ele faz possui um propósito, tudo que ele utiliza os objetos de poder xamânicos para poder auxiliar no trabalho dele. Então ele também é, de alguma forma, um bruxo, um feiticeiro, enfim, no final das contas são nomes diferentes para praticamente a mesma coisa, na minha opinião. Outro exemplo que eu posso dar de pessoas que são magos, mas que não são chamados dessa forma, são os sacerdotes. O sacerdote da Umbanda, o sacerdote do Candomblé, eles realizam também diversos rituais magísticos, embora a gente não os chame de mago, de bruxo, de feiticeiro. Né? Mas eles realizam sim a manipulação de energias através de diversos tipos de elementos, e tudo que eles realizam tem um propósito. Né? Então eles também são magos. Agora o que eu disse, desse ponto de vista, acaba sendo polêmico, falar a respeito de padre. Um padre, ele também é um mago. Porque durante o rito da missa, aquilo é um rito. É um ritual. É um ritual, né? Existe toda uma lógica, todo um sequenciamento. É o que a gente falou, existe o horário, existe a preparação. Isso, justamente. Tudo segue essa questão. E se você for puxar os elementos, ele é iniciado dentro de uma egrégora religiosa. Sim. É uma das coisas necessárias para a pessoa ser um mago. Ele tem um ritual. Tudo que ele faz tem um propósito. E ele se utiliza de diversos objetos que ficam dispostos no altar, desde a vestimenta dele, né, até a vela que fica acesa, a forma que os objetos são dispostos na mesa, tudo isso tem um significado, tem um objetivo. Né? E a gente tem como ponto máximo de uma missa, por exemplo, a consagração da hóstia, que é o momento em que você evoca a energia divina de Deus para que aquela hóstia seja consagrado o corpo e sangue de Cristo. Então, é um ritual magístico. E isso acaba sendo controverso se você for pensar na história da Igreja Católica. Com certeza. Que na época da Inquisição, a Igreja Católica combateu a bruxaria, combateu a magia, enquanto eles mesmos realizavam rituais magísticos. Né? E isso acaba sendo um pouco polêmico, tem muita gente que critica esse ponto de vista, tem muita gente que não aceita, mas vejam bem, o que eu estou fazendo aqui é um comparativo para explicar que a magia é uma coisa que está à disposição de todas as pessoas. Se você não quer realizar a magia como um mago, como um sacerdote, você pode ter acesso à magia simplesmente participando, convivendo dentro do rito religioso, convivendo dentro de uma religião. Então a magia é uma coisa que você não precisa temer. A magia é uma coisa que você precisa conhecer, como em qualquer religião. Você não pode ser uma pessoa cega que vai participar de algum culto, de algum rito religioso, sem entender o porquê que as coisas estão acontecendo. É necessário entender o que está sendo feito
e por que aquilo está sendo feito. Se aquilo tem um propósito, se aquilo tem uma razão, se você compreende isso, você é uma pessoa totalmente livre para participar de um rito magístico qualquer, Sim. de forma plena e receber todas as benefícios que isso pode trazer pra gente. Olá, estou aqui para dizer para vocês que esse vídeo sobre os elementos da magia ficou grande, que nem o anterior, então vamos novamente cortar em 2 partes. Então, gostou do vídeo? Quer saber mais sobre o assunto? Se inscreva nos nossos canais e os nossos contatos estão todos aqui na descrição. Gratidão e até a próxima!